Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a efetuar uma instalação autônoma do Active Directory Domain Services no Windows Server 2008 R2. Bom, uma instalação autônoma é uma instalação que utiliza um arquivo de resposta, tá? Que é um arquivo TXT com as opções de instalação e seus valores associados. A ideia é muito simples, você manda instalar o AD, aponta para esse arquivo de resposta e deixa ele instalando sozinho. Você não precisa ficar dando cliques na tela nem preenchendo valores enquanto ele faz a instalação. Simplesmente digita um comando, aponta para o arquivo de resposta, Enter, e ele instala sozinho até o final, reinicia o servidor e já volta com o AD instalado. Tá? Então, nós vamos ver como fazer isso aqui no Windows Server 2008 R2. Tenho aqui minha instalação novinha do Windows Server. O nome do meu computador é SRV101. Veja que ainda estou em grupo de trabalho, Workgroup. E meu IP é 192.168.101.1. Então essa é a configuração da minha máquina. Então você já deu o nome para o computador, você já configurou a rede dele, já configurou IP, máscara de subrede, etc. E agora você vai instalar o AD utilizando a instalação autônoma. Olhando aqui em funções, perceba que eu não tenho nenhuma função instalada. Então nós vamos instalar o AD e também o DNS. O DNS é importante para o AD poder funcionar corretamente. Bom, como é que a gente vai fazer essa instalação autônoma? A gente vai começar criando o arquivo de resposta. Para criar o arquivo de resposta, você vai abrir aqui o bloco de notas. E a gente vai utilizar esse bloco de notas para trabalhar o nosso arquivo de resposta. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte aqui do meu bloco de notas para vocês poderem enxergar direitinho os comandos que eu vou digitar. 22 deve estar bom. Bom, o negócio é relativamente simples. Para você trabalhar um arquivo de resposta, que é um arquivo que contém todas as opções de instalação do Active Directory, você começa com esse comando aqui. Entre colchetes você escreve dc install, tá? Instalação do controlador de domínio. Você dá um Enter. Tá? Esse primeiro comando ele delimita a seção de instalação do controlador de domínio. E agora a gente vai especificar todas as opções. A primeira opção é Replica or New Domain, tudo junto, tá? Sempre sem espaço entre os itens. Igual, e aqui você coloca a palavra Domain. Você está especificando para ele que não vai criar uma réplica, né, um servidor de replicação, você vai criar um novo domínio. Então, próximo comando, New Domain. Agora o tipo de domínio, a gente vai criar uma nova floresta. Tá? Então a gente escreve simplesmente Forest. Beleza? Como esse vai ser o primeiro controlador de domínio numa nova floresta, então você especifica que vai criar essa floresta. Depois, New Domain DNS Name. Aqui vai o FQDN do seu domínio. Tá? No meu, por exemplo, vai ser boson.com. Beleza? Agora a gente vai colocar o domain NetBIOS Name. NetBIOS Name. Sempre tudo junto, sem espaço. Hein? Um erro muito comum, pessoal, é colocar espaço entre essas palavras aqui. Tá? Não tem espaço. Então o nome NetBIOS é simplesmente Boson. É o nome do FQDN que você usou anteriormente sem o .com. Tá? Agora a gente vai definir o nível funcional da floresta. Então é Forest Level, nível da floresta, igual. Aí você tem três níveis funcionais. Tá? O nível 0 é o nativo Windows Server 2000, o nível 2 é o nativo Windows Server 2003 e o nível 3 é o Windows Server 2008. Então o que a gente vai usar é o nível 3, porque eu não tenho nenhum outro servidor 2003, nem tampouco 2000 na minha rede. Tá? E depois você especifica também o nível funcional do domínio. Então, domain level também vai ser igual a 3. Legal? Próximo item, install DNS.
A gente vai instalar o DNS? Você escreve yes, sim, instalar DNS. Tá? Então ele vai fazer a instalação também da função do DNS para a gente. Depois, confirm DC. Esse cara aqui, ele vai ser um catálogo global? Sim ou não? Sim, vai ser um catálogo global também. Confirm GC, GC de Global Catalog, né? Então, yes. Create DNS Delegation. Vai criar uma delegação DNS? A gente vai colocar como no, sem delegação DNS. Não temos o servidor DNS ainda, então não existe delegação nesse momento. Database Path. O que é o Database Path? Caminho do banco de dados, é o local no computador onde vai ficar salvo o arquivo do banco de dados do AD. Tá? O padrão é, entre aspas, c:/Windows /NTDS. E você fecha aspas. Tá? Pode colocar entre aspas esse endereço aí. Então, dentro desse diretório é que vai ficar salvo o seu AD. São exatamente as mesmas opções que você vê quando faz a instalação do AD pela interface gráfica normalmente. Tá? Log Path. Então, o caminho do arquivo de log vai ser o mesmo. c:/Windows /NTDS. Legal? Tem o mesmo caminho. E depois, o sysvol path. Então, e o sysvol, a pasta sysvol, a pasta compartilhada de diretivas de grupo, vai ficar onde? Então, é c:/Windows /sysvol. Veja que esses valores são padrão Windows, mas você pode, na verdade, colocar o caminho que você quiser. Você pode armazenar esses itens em outros locais se desejar. Tá? Bom, depois você vai utilizar o safe mode admin password, esse comando aqui, password, que é a senha do administrador do modo de restauração. Tá? Você vai colocar a senha aqui dentro. Você pode eventualmente só colocar um asterisco e aí durante a instalação ele vai te pedir essa senha. Mas se a ideia é automatizar totalmente a instalação do AD, a gente coloca a senha aqui dentro, depois você pode mudar a senha se assim você desejar. Eu vou colocar a senha aqui, EWE789 asterisco asterisco, misturando letras, símbolos e números. Tá? Para finalizar, você vai utilizar o comando reboot on completion. Reinicializar ao completar igual a yes. Significa finalizou a instalação, então ele pode reiniciar automaticamente o computador. Beleza? Então tá, esse aí é o nosso arquivo de resposta. Tá? Todas as opções de configuração que o AD precisa para sua instalação estão aqui dentro, e o comando que a gente vai utilizar, o dcprom, ele vai ler esse arquivo, ler as respostas e aplicá-las automaticamente. Tá? Então, só revisando rapidamente, replica our new domain, igual domain, new domain vai ser forest, porque vai ser a nossa floresta, primeiro domínio na floresta, new domain DNS name, é o nosso fqdn, boson.com, domain netbios name, o nome netbios é boson, forest level e domain level, níveis funcionais da floresta do domínio 3, que é o Windows Server 2008, install DNS, yes, vai instalar o DNS, confirm GC, yes, também será um catálogo global, create DNS delegation no, sem delegação DNS, os caminhos do banco de dados, database path, e do arquivo de log, log path, c:/Windows /NTDS, entre aspas, tá? Sysvol path, o caminho da pasta sysvol. Então a gente coloca aqui c:/Windows /sysvol. Safe mode admin password, a senha do administrador do modo de restauração está colocada, não precisa de aspas para essa senha. E reboot on completion, vai reiniciar ao completar? Yes. Então agora a gente vai salvar esse arquivo. Eu vou salvar em C2 pontos mesmo, que é para ir mais rápido, tá? E vou salvá-lo como resposta, resposta.txt.
salvei. Tá lá, resposta.txt. Belezinha. Tá? Então, nosso arquivo de resposta está criado. Agora eu vou abrir um prompt de comandos. Eu abri um promptzinho de comandos e vou digitar o comando para iniciar a instalação do AD. Tá? O comando é o dcpromo, você já conhece. Só que dessa vez você vai utilizar a opção /unattended. Tá? Unattended, aliás. dcpromo espaço /unattended. Unattended significa autônomo. Tá? Aí você vai colocar 2 pontos e especificar o caminho do arquivo de resposta. Tá? Especificar o caminho do arquivo de resposta, que é C2 pontos barra resposta.txt. Tá? Então, dcpromo barra unattend, tem espaço, dcpromo espaço barra unattend, 2 pontos, C2 pontos barra resposta.txt, que é o caminho do arquivo que eu acabei de criar e salvar. Feito isso, é Enter. Aí já verifica se os binários do AD foram instalados. Se não forem instalados, ele vai instalar. Tá? E aí ele vai inicializar a instalação para a gente. Aí aguardar. Né? Ele vai fazendo o trabalho dele. Você não precisa se preocupar em ficar clicando em botões, em preenchendo caixas de texto, nem nada. Tá? Toda a informação que ele precisa já está lá dentro do arquivo de resposta. Veja que ele diz agora, os binários dos serviços de domínio AD estão sendo instalados. Então você não precisa nem sequer adicionar a função. Ela é adicionada a partir daqui. Tudo automaticamente. Tá? Esse mesmo esquema você pode utilizar para instalar o AD lá no Server Core. Se você tiver uma instalação Server Core que não tem interface gráfica, você pode utilizar esse mesmo arquivo de resposta. Tá? É só você puxar ele pela rede e executar o comando. E, adicionalmente, você também pode utilizar todas aquelas respostas na linha de comando. Então, você pode dar o dcpromo, tá? e fornecer para o dcpromo aqui na linha de comando aquelas respostas uma a uma. Tá? Naturalmente, a gente faz uma demonstração disso. Bom, então, enquanto ele vai instalando, eu vou pausar um pouquinho esse vídeo, porque pode demorar alguns instantes, e daqui a pouquinho eu volto para a gente finalizar. Veja que ele mostra aqui agora, validando o ambiente em parâmetros. E aí, começou a instalação. Ó, agora está instalando o DNS. Está lendo o nosso arquivo de resposta. E está executando um a um os comandos. Já reconheceu inclusive a senha do administrador do domínio aqui em cima. Agora aqui embaixo está instalando o console do gerenciamento de diretiva de grupo. Tá? Caso você queira cancelar esse processo, você dá um Ctrl C aqui na tela. Então ele está prosseguindo, está indo bem a nossa instalação por enquanto. Vamos aguardar mais alguns instantes, que já já ele vai finalizar e, como a gente colocou no arquivo de resposta, ele deve reiniciar automaticamente a máquina. Então vamos aguardar mais alguns instantes. Então, olha lá, terminou a instalação, agora ele vai reiniciar a máquina. Tá? Então, o nosso computador foi reiniciado automaticamente. Agora ele está subindo. E já já a gente vai fazer o logon no novo domínio. Tá? O nosso domínio criado, boson.com. Então, ele está no momento aplicando as configurações do computador. E já já teremos o nosso processo finalizado. Muito simples, né? E o bom disso é que você pode guardar esse arquivo de resposta. E toda vez que você precisar instalar ou reinstalar um domínio, você utiliza o arquivo de resposta. Tá? Faz alguma modificação que for necessária e despacha o arquivo. Tá? dcpromo espaço /unattend, 2 pontos, e o caminho do arquivo de resposta. E aí ele funciona perfeitamente. Tá? Só tem que tomar cuidado para não errar nenhum caractere dentro daquele arquivo de resposta, porque se tiver uma letrinha errada, ele vai abortar todo o processo no meio do caminho. Ok? Legal, vamos fazer então o logon no domínio. Boson/administrador. O domínio já está presente. Tá? Coloquei minha senha. A senha que você usa para logar aqui, tá? É a senha do seu administrador, não é a senha do administrador
do modo de restauração, não é aquela senha que você colocou dentro do arquivo de resposta. Aquela é só para restauração do AD. Para você logar aqui no sistema, você continua usando a sua senha de administrador. Tá? O administrador local se transformou em administrador do domínio no momento. Então, vamos esperar ele subir. Só quero mostrar o gerenciador de servidores aberto e a função do AD ali instalada. Tá? Então, é só a gente esperar abrir o gerenciador de servidores, ele abre automaticamente. E aí vamos ver o nosso domínio instalado. Gerenciador de servidores. Já vão aparecer as funções. Aqui a gente tem que ter paciência, as coisas são meio demoradinhas mesmo. Coletando dados. Já vai aparecer aqui o que a gente quer visualizar. Está lá, serviços de domínio do AD instalados e o servidor DNS também. Então, como a gente colocou lá dentro do nosso arquivo de resposta, aquela linha pedindo para instalar o servidor DNS, ele instalou o DNS também. Então, se a gente abrir aqui em ferramentas administrativas, usuários e computadores do AD, a gente vai poder ver a DDS funcionando perfeitamente. Está aqui, ó, nosso domínio criado, boson.com, tá? Os usuários, os containers, tudo bonitinho, tudo perfeito. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fazer a instalação do AD utilizando o arquivo de resposta. A instalação autônoma é bastante simples, basta criar o arquivo de resposta e usar o comando dcpromo para acessar esse arquivo de resposta e fazer a instalação de forma automática. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, tá? Clique em inscreva-se aqui embaixo. Visite o nosso site www.bosontreinamentos.com.br e até a próxima.